Eu acho que um bagulho que todo mundo concorda é que o Muzan é a coisa mais egoísta e cruel de Kimetsu. Mesmo entre humanos e Onis, talvez o que chegue mais perto dele seja o Douma. Só que é interessante apontar que foi esse mesmo egoísmo, arrogância e até mesmo crueldade dele que torna meio que ele o vilão principal de Kimetsu. Porque, né, Muzan vilão tem que ser mal, que fizeram ele literalmente perder. Então vamos falar um pouco da forma que a obra constrói o Muzan e como literalmente o que torna ele um vilão foi a mesma coisa que fez ele nunca conquistar tudo o que ele quis e principalmente fez ele perder no fim da obra. E bem, eu sou o Felipe e papo, o modus operandi do Muzan é bem simples. O Muzan tem o objetivo de conquistar o Sol e meio que pra se tornar um Oni perfeito ao fazer isso, ele só passa por cima de literalmente tudo. Ninguém dentro da obra é minimamente especial pra fazer o Muzan repensar os atos dele ou até mesmo recuar um único passo. O único ponto em que o Muzan recua é por medo e instinto de autopreservação. Então se a gente olhar bem, a única coisa que faz o Muzan reduzir um pouco a caminhada dele é a preocupação com a própria vida. De resto é meio que ele só não liga. Não sendo pra menos, por causa desse desejo, ele não só faz coisas muito ruins, como, sei lá, destruir a vida de muita gente, tipo, muita gente mesmo, como também fez ele ser responsável direto por arrancar a humanidade de uma galera, tipo, transformando elas não só em Onis, mas também em servos dele, mesmo que elas nem quisessem isso, porque elas só meio que não tem muita escolha. E é interessante apontar que o Muzan normalmente faz isso quando as pessoas estão nos piores momentos dela, tipo, a pessoa tá literalmente precisando muito de alguma coisa e o Muzan meio que oferece a solução pra essa coisa, e a solução é meio que tornar ela um Oni, seja a cura pra uma doença ou quando a pessoa perde o rumo na vida. Ele se aproveita desses pontos baixos pra literalmente arrancar a humanidade, liberdade e até mesmo escolhas da galera. E quando ele não pode se aproveitar disso, ele só meio que troca isso literalmente pela vida da pessoa. É papo de tu ou virar Oni ou literalmente ir de ralo. O Muzan é inteiramente construído em cima de duas bases, o egoísmo e a arrogância dele. O que não só serve de contraste com o Tanjiro, como também faz o Muzan ser mais ameaçador como vilão, já que a gente sabe que ele meio que não vai medir esforços pra conseguir o que ele quer. Só que aí que entra, é legal apontar que é essa forma que a obra constrói o Muzan que literalmente fez ele perder. Indo além, foi esse mesmo egoísmo que fez ele nunca conseguir o que ele queria, porque papo, se você olhar bem toda a trajetória do Muzan, ele foi responsável direto por muitas coisas que literalmente acabaram atrapalhando ele no objetivo dele. No ponto em que o Muzan entende a natureza dele, a capacidade que ele tem de criar Onis, ele nem pensa duas vezes e sai fazendo isso. Mesmo que, por consequência, ele destrua inúmeras vidas. Só que o que ele não contava é que essas pessoas poderiam querer vingança, já que o Muzan não entende nem o porquê eles querem vingança. Porque sim, a gente vê mais desse lado do Muzan na luta final. Ele literalmente acha os caçadores de Oni esquisitos, porque na percepção do Muzan, tudo que ele faz ou tudo que ele fez indiretamente, não importa, porque tipo assim, é meio que você querer se vingar de um desastre natural. O Muzan se enxerga como algo superior, então tudo que ele faz na cabeça dele era simplesmente para as pessoas aceitarem e seguirem as vidas delas. Então no ponto em que ele sai criando Onis e literalmente destruindo uma pá de vidas, ele não só não se importa com as consequências, como ele não entende o porquê as pessoas querem literalmente fazer ele pagar pelo que ele fez. Só que é basicamente essa forma de pensar do Muzan que fez ele aumentar drasticamente o número de caçadores. Foi até mesmo por causa de um dos Onis que ele criou que o Yorishi se tornou o caçador, sendo não só a primeira pessoa que quase derrotou ele, mas também que passou à frente os estilos de respiração, porque Yorishi treinar pilares, pilares treinar pessoas e respirações se espalharem. E não só isso, Yorishi também fez a Tamayo quebrar a maldição do Muzan, ela conseguir se libertar da maldição dele quando eles lutaram, já que o Muzan ficou muito fraco depois da luta, ou seja, o simples descaso do Muzan com a vida das outras pessoas foi literalmente o que fez a organização que se opõe a ele crescer, porque mesmo que ainda existissem caçadores por causa da maldição dos Ubuyashiki, porque Muzan ser responsável porque Muzan ser demônio, se o Muzan não fosse alguém que fez tanta coisa ruim, direto ou indiretamente, a organização seria bem menor e bem mais fraca, e talvez nem vencesse ele, porque assim, muito menos gente teria motivo pra ir contra ele, ou seja, o egoísmo do Muzan em criar servos leais ao ponto de nunca conseguirem nem mesmo pensar em questionar ou trair ele, mesmo que isso literalmente fosse varrer muita gente, indo além, destruindo até mesmo a vida das pessoas que viram Oni, porque vamos lembrar que quando Muzan tornou a Tamayo em Oni, ela acabou atacando a família dela, e ele fez isso literalmente enganando ela, oferecendo a cura pra uma doença, mas sem contar o que via depois. E adivinha, sim, o Muzan se deu muito mal por isso, porque o fato do Muzan conseguir criar Onis não necessariamente obrigaria ele a fazer isso, mas o fato dele decidir sair fazendo isso acabou servindo de reflexo para a organização que literalmente destruiu ele. E sem contar que o Muzan também foi arrogante ao ponto de pensar que ninguém nunca iria conseguir ser forte o bastante para fazer nada contra ele, porque ele ser muito forte. Foi isso contra o Yorishi e depois isso com a organização como um todo.
todo. Mas no fim foram essas coisas que ele fez que na visão dele eram insignificantes, que foi literalmente o motivo da ruína dele. E eu acho isso simplesmente muito interessante se apontar, porque a obra não só constrói o Muzan como o vilão principal, mas também é aquele que constrói a própria derrota, ou pelo menos facilita isso. Como eu falei pra vocês, a base que o Muzan é construído é literalmente uma faca de dois gumes, e indo além, pensa rapidinho aqui comigo. Se o Muzan não fosse uma pessoa tão ruim e egoísta, e até mesmo egocêntrica a ponto de fazer experimento com outras pessoas só pra ver se dava algum resultado que aproximasse ele de conquistar o sol, ele teria literalmente conquistado o sol no primeiro episódio de Kimetsu, eu não tô nem zoando. Porque papo, se o Muzan, em vez de simplesmente atacar a casa do Tanjiro e literalmente usar eles como cobaia pra criar um Oni perfeito e mandar todo mundo de ralo, com exceção da Nezuko, que ele também achou que tinha mandado de ralo, ele tivesse literalmente perguntado se a galera que morava ali viu uma flor azul, porque era muito importante pra, sei lá, ele tratar uma doença, e ele literalmente tinha encontrado a flor. Porque assim, eu duvido muito que a mãe do Tanjiro, que sim sabia onde a flor nascia, ia ter motivos pra literalmente negar a localização de uma flor que não era tão relevante pra ela, pra tratar a doença de uma pessoa. Mas não, o fato do Muzan achar que aquelas pessoas não teriam nada pra oferecer a ele, além de serem simplesmente cobaias pros experimentos dele, fez ele perder a única chance que ele teria de encontrar o lírio. Vocês notam como é interessante a forma que a obra constrói o Muzan? O maluco literalmente é responsável por criar não só quem vai contra ele, mas por literalmente se auto-sabotar sem nem mesmo perceber. O fato da obra construir o Muzan em cima de certas bases, ele sendo arrogante, prepotente, egoísta e até mesmo cruel, é literalmente o que faz ele meio que criar o próprio caminho pra derrota dele. E eu acho ainda mais legal é que a forma que a obra constrói o Muzan faz ele ser literalmente o contraste do Tanjiro, o completo oposto dele, como eu comentei com vocês lá no vídeo do Tanjiro Oni. Porque, papo, a obra constrói o Muzan sendo o oposto do Tanjiro. Se você olhar na perspectiva que eu mostrei no vídeo, enquanto o Tanjiro, devido ao próprio altruísmo, gentileza dele, ele vai conquistando cada vez mais objetivos dele, seja a aceitação da Nezuko, pessoas fortes que estão em volta dele, ou até mesmo se aproximando da cura pra irmã dele, o Muzan é o completo oposto. Por ser egoísta, prepotente e arrogante, ele não só se afasta do objetivo dele, de conquistar o que ele queria, mas como coloca obstáculos no próprio caminho. Moral da história, não seja cuzão. Mas fala aí, o que tu acha da construção do Muzan e da forma que a obra desenvolve e trabalha ele? E assim, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Fazendo isso, tu sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo e vai estar me ajudando muito fazendo isso. É sério, tu vai me ajudar muito. E sem contar que estando inscrito, tu vai literalmente poder escolher o que tu quer assistir. Tu não quer ver vídeo X, mas tu quer ver vídeo Y, assim tu só vai ser notificado, e o que tu não quiser ver, tu arrasta pro lado. O que tu quiser, tu literalmente clica e assiste. Muito. Ah, e deixa o like também, isso também me ajuda muito, é sério. Muito obrigado a cada um que assistiu o vídeo até aqui. A gente se vê numa próxima. É meio que isso. Falou!